bem-vindos ao canal Geografia e Maternidade. Para quem não me conhece, eu me chamo Adriana Nardelli. Esse é mais um vídeo dedicado à geografia, onde eu vou explicar sobre a estrutura interna da Terra. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação e, claro, se você gostar, deixa aí o seu like, que é muito importante para o canal. Então, vamos iniciar nosso vídeo de hoje, nossa aula de hoje, ok? Então, vamos falar sobre essas camadas da Terra. Antigamente, durante muito tempo, o homem acreditava que a Terra era maciça, que ela era composta basicamente por rochas. Hoje sabe-se que apenas uma camada muito fina da superfície apresenta essa característica, ou seja, apresenta uma característica rochosa, havendo composições e temperaturas diferentes dos milhares de metros existentes abaixo do solo. Então, hoje a gente sabe que a Terra ela vai ser dividida em 3 camadas. Então, a gente tem a crosta, o manto e o núcleo. Lembrando, a Terra, ela lembra, a estrutura interna da Terra, ela lembra muito um ovo. Então, a gente tem a casca, seria a crosta, o manto seria a clara e o núcleo seria a gema. Cada uma dessas camadas, elas apresentam características e temperaturas diferentes. Então, à medida que a gente se aproxima do núcleo, a temperatura ela vai aumentando, ok? Entre as camadas existem 2 fronteiras. Essas fronteiras elas vão levar o nome dos sismólogos que as descobriram. Essas fronteiras elas são chamadas de descontinuidades e ela vai apresentar característica distinta em relação às 2 camadas subjacentes. Ou seja, ela vai ficar entre uma camada e outra e vai apresentar característica totalmente distinta. Então, a gente tem 2 continuidades, a gente tem 2 fronteiras. A gente tem a descontinuidade de Gutenberg, que vai ficar entre o núcleo e o manto. E a gente tem a descontinuidade de Monro, que ela fica entre o manto e o núcleo. Então, aqui nessa imagem, a gente pode observar as camadas da Terra com suas descontinuidades, ou seja, com suas fronteiras. Então, a gente tem aqui a crosta, que é essa camada superficial. Entre a crosta e o manto, a descontinuidade de Monro. Nós temos aqui o manto. Entre o manto e o núcleo, essa partezinha aqui, ó, nós temos a descontinuidade de Gutenberg. E essa parte aqui central, nós temos o núcleo. Então, aqui nós temos o núcleo externo e o núcleo interno. Mas vamos conhecer cada camada dessa da Terra de uma forma mais detalhada, ok? Então, vamos começar com a crosta terrestre. A crosta terrestre é a parte mais externa da Terra e envolve toda a parte em que vivemos. É a menor das estruturas do planeta, porém é a mais importante para as atividades humanas. Então, é aqui na crosta terrestre em que nós, os seres humanos, desenvolvemos nossas atividades. É onde a gente vive. É composta fundamentalmente por rochas leves. Então, essas rochas têm como os minerais predominantes o silício, o alumínio e o magnésio. Essa camada ela pode ter até 40 km de espessura e ela vai variando entre as partes continentais e oceânicas. Então, a crosta terrestre ela vai dividir entre crosta continental e crosta oceânica. Além disso, a crosta é formada por grandes porções sólidas, chamadas de placas tectônicas. Essas placas tectônicas, elas não são estáticas, então elas se movem e elas vão flutuar sobre o manto da nossa Terra, ok? Então, aqui nós temos a divisão. Então, como eu falei, a crosta, ela vai dividir em crosta oceânica e crosta continental. Então, vamos lá ver a crosta oceânica. Recobre cerca de 60% da superfície do nosso planeta e possui pelo menos 180 milhões de anos. É a parte mais jovem das camadas da Terra. Sua espessura não ultrapassa 20 quilômetros em direção ao núcleo, sendo formada principalmente por basalto.
Já a crosta continental é formada principalmente por granito, ok? Basalto e granito são rochas magmáticas, ok? O basalto é uma rocha magmática extrusiva e o granito é uma rocha magmática intrusiva. Mas aí é assunto para uma outra aula. Tem pelo menos 2 bilhões de anos e recobre 40% da superfície terrestre. Sua espessura chega pelo menos a 50 quilômetros em direção ao núcleo, ou seja, a crosta continental ela tem uma espessura maior do que a crosta oceânica. Abaixo da crosta terrestre, nós temos a descontinuidade de Monroe. Essa parte separa a crosta do manto terrestre. A outra camada seria o manto. O manto é a camada mais extensa da Terra, localizado abaixo da crosta terrestre. Essa camada ela é formada por diferentes tipos de rocha, como silício e magnésio, que permanecem em estado pastoso, quase líquido devido ao calor emanado pelo núcleo. Ou seja, o manto ele está em estado pastoso por conta das altas temperaturas que vêm de onde? Que vem do núcleo da Terra. Apresenta profundidades que vão de 30 quilômetros abaixo da superfície da Terra até 2.900 quilômetros, ocupando 80% do volume total do nosso planeta. Ou seja, a maior parte do nosso planeta, quando a gente pensa na estrutura, nas camadas internas, ela é formada por quem? Pelo manto. 80% ela é de manto, que está em estado pastoso por conta do quê? Por conta das altas temperaturas. As temperaturas internas podem variar aos 2.000 graus Celsius e é por isso que as rochas possuem liquidez e se transformam em magma. Quando está dentro da Terra, essa rocha liquefeita, ela é chamada de magma. Quando o magma sai através de atividade vulcânica, ela passa a se chamar de lava, ok? Então, dentro da Terra, a rocha em estado liquefeito é magma. Quando sai, ela é chamada de lava. O manto ele vai se dividir em dois. Então, a gente tem o manto superior e o manto inferior. O manto interno, que é o manto inferior, ele é mais líquido devido ao fato de estar mais próximo ao núcleo. Já o manto externo, ou seja, o manto superior, o material magmático ele vai ser mais pastoso. Então, o manto interno ele é mais líquido por quê? Porque está mais próximo da Terra, ok? Ou do núcleo. Já o manto externo, ele vai ser um pouco mais pastoso porque está mais próximo da crosta. Abaixo do manto, nós temos a descontinuidade de Gutenberg. Ela encontra-se totalmente em estado líquido e apresenta temperaturas maiores que as do manto. Então, entre o manto e o núcleo, a gente tem a descontinuidade de Gutenberg. E essa descontinuidade de Gutenberg, ela está em estado líquido, ok? O núcleo é a terceira e última camada da Terra. Corresponde a quase 1/3 de toda a massa da Terra. Não se sabe ao certo qual a composição dessa camada, mas há fortes indícios que ela seja composta por uma liga de ferro e níquel. Por isso que o núcleo ele é também chamado de NiF. Ni seria o níquel e o Fe seria o ferro, devido a essa combinação, né? NiF, então devido à combinação do ferro com o níquel. O núcleo ele vai ser dividido entre núcleo interno e núcleo externo. O núcleo externo vai apresentar entre 2.900 e 5.100 quilômetros.
Suas temperaturas elas variam entre 3.000 e 3.800 graus Celsius e se encontra em estado líquido, isso núcleo externo. Já o núcleo interno possui entre 5.100 e 6.300 quilômetros. As temperaturas elas são iguais ou semelhantes à encontrada na superfície do Sol, ou seja, é mais de 5.000 graus Celsius. Então, a gente observa que a temperatura do núcleo interno é mais alta do que a temperatura do núcleo externo. No entanto, o núcleo interno, ele vai ser sólido. Mas, professora, mas Adriana, por que é sólido? Por conta da pressão interna do planeta. Então, o planeta, ele exerce uma pressão tão grande sobre o núcleo interno, que aí ele está em estado sólido, as suas partículas estão todas assim apertadinhas. Então, por mais que a temperatura ela seja bem elevada, então o núcleo interno ele é sólido por conta da pressão interna do planeta sobre esse núcleo. É isso, eu espero que vocês tenham gostado da explicação. Como eu disse, se gostou, deixa aí o seu like, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!